música é linda e eu vou contar tudo nos mínimos detalhes para vocês, ok? História começa agora. O Antônio Marcos, ele já vinha fazendo um certo sucesso cantando as músicas que ele havia gravado. E ele, Antônio Marcos, eu só acho que tem um barulho atrapalhando a gente aqui, né? Vocês me dão um segundinho, eu vou recomeçar a história, porque esse barulho, se não está atrapalhando vocês, ele está me atrapalhando aqui, tá? Eu vou pedir um minutinho para vocês, é coisa rapidinha. Pronto. Eu acho que não deu nem 15 segundos. Vou começar, tá? Então, contagem para que eu comece a história. 1, 2, 3. História da música Como Vai Você? Como é que ela nasceu? Como é que ela foi composta? Eu vou contar nos detalhes. O Antônio Marcos, ele já vinha fazendo um grande sucesso e ele começa a fazer shows, o Antônio Marcos. E aí o Antônio Marcos, ele tinha uma banda. E essa banda o acompanhava em todos os shows, então ele treinou, ensaiou com o pessoal, tinha contrabaixo, tinha o guitarrista, tinha o baterista, a galera toda que fazia parte da banda com o Antônio Marcos, e o acompanhava. E o Mário Marcos, ele era garotão. Sabe quando a pessoa está chegando assim aos 19 anos? Garoto de tudo, o Mário Marcos. Ele ia junto. Então imagine vocês como é que era isso. Ele com 19 anos, ele observava o sucesso, né, do irmão. Então ele começou a participar, indo junto, fazendo parte daquela apresentação do irmão. Ele ia junto. Acontece que, entre os músicos, o baterista da banda, ele tinha uma noiva. Ele tinha uma noiva que era a coisa mais linda do mundo, de acordo com ele. A noiva era uma coisa linda, de beleza, de bonita. E o Mário Marcos, ele ficava com ela, porque o músico estava tocando, o namorado estava tocando, e ele ficava com aquela moça. Ele 19 anos, a moça um pouquinho mais velha, ela tinha 23, ele 19. E ela a namorada do músico, do baterista. E ele ficava na coxia, atrás do palco, conversando com ela. E naquela conversa com essa moça, foi nascendo um sentimento, foi nascendo uma paixão, foi nascendo um amor. Um belo dia, o Mário Marcos, que era irmão do Antônio Marcos, ele se viu apaixonado por aquela mulher. Meu Deus, ele ficava doido, ele ficava apaixonado, ele falou: "Puxa vida, eu Antônio Marcos, quando é que vai ter show de novo?", porque ele tinha certeza que nos shows ele poderia encontrar com ela. Ele 19, ela 23 anos. Ela, a namorada do músico, do baterista. "Quando é que vai ter show, Antônio Marcos?". "Toninho", né, aquela coisa de irmão, né, não era Antônio Marcos, era Toninho. "Toninho, ô Toninho, quando é que vai ter show?". "Tal dia". E ele ia, ele ia com o Toninho para ter o encontro com aquela mulher que ele achava linda, bárbara, especial. Ele ia para os eventos, para o show. E lá, como o músico estava se apresentando, ele ficava batendo papo com ela, ele ficava sonhando, sabe, de vez em quando ele tocava em algum assunto de amor, ela dava vazão àquilo, e aquilo dava vazão à fantasia dele, ele 19, ela 23, ele sonhador, e ele cada vez mais apaixonado, e ele cada vez mais preso nos passos daquela mulher linda de 23 anos. Até que chegou um momento que ele não suportava mais aquele amor. Aí ele falou: "Quer saber de uma coisa? Eu tô achando que essa moça, ela não gosta do músico, ela não gosta.
ela não gosta do rapaz não, essa moça tá gostando de mim. É lógico, quem é que não percebeu isso ainda? Eu já percebi. É de mim que ela tá gostando. Então no próximo show do Toninho, no próximo show do meu irmão, eu vou chegar na moça, eu vou falar para ela do meu amor, e eu tenho certeza que ela vai corresponder. E aí, aconteceu. O show e o encontro dele e a moça. E ele nervoso, ele caprichou. Naquele dia, o Mário Marcos vestiu a melhor roupa dele, ele caprichou no cabelo, ele foi no cabeleireiro, cortou o cabelo, ele fez a barba, estava naquele capricho, usou aquele perfume, aquelas coisas todas que um homem, quando está apaixonado, faz para poder conquistar uma mulher. Ele fez tudo o que estava ao alcance. E aí ele falou: "É meu dia, é minha vez, é minha hora". Aí ele chegou na moça, eles estavam se apresentando e o apresentador chamou: "E com vocês, o cantor que mais faz sucesso nesse momento, Antônio Marcos". Entrou Antônio Marcos cantando as suas músicas, e aí a banda acompanhando o cantor, e ele, atrás do palco, junto com a mulher da vida dele, o Mário Marcos, e o irmão se apresentando: "E eu já tenho um amor melhor que o seu". Era a música do Antônio Marcos naquele momento, né. Eh, "Eu nem quero lembrar que você existe", e o Antônio Marcos cantando, e ele atrás do palco com a moça. Aí ele falou: "Agora é minha vez". O músico estava envolvido, o músico estava distraído, e o músico, não estava escutando mesmo o que eles falavam, então ele aproveitou e falou: "Fulana, eu quero que você preste atenção. Eu tenho uma coisa para te falar, mas eu nem sei como é que eu começo. Eu estou nervoso, mas você já deve ter percebido que eu estou vindo aos shows do meu irmão por um motivo especial. E esse motivo especial é você. É você. Você é o amor da minha vida. Você é é a minha paixão. Eu estou vindo ao show especialmente por você. Eu já percebi pela maneira que você me olha que talvez você também corresponda aos meus sentimentos. Então eu queria te dizer que você é o amor da minha vida. E aí? E aí? Vai acontecer com o Mário Marcos a maior decepção que ele podia ter na vida dele. A moça olhou para ele e falou: "Marinho", ele jovenzinho, né, ele também não era um homem alto, ele era baixinho. "Marinho, Marinho, ô Marinho, pelo amor de Deus, Marinho, você confundiu tudo, Marinho. Marinho, eu te trato bem, por carinho, por respeito, por amizade, mas você sabe, meu namorado não, ele é meu noivo, nós ficamos noivos, tá tocando ali, ele tá tocando bateria. É ele o homem da minha vida, é com ele que eu pretendo me casar". Entendeu, Marinho? Marinho, me desculpa, não fica assim com essa cara, não fica triste, mas eu não sinto por você esse amor imaginado, Marinho. Se eu lhe dei essa falsa impressão, mil desculpas, me perdoa. Por favor, me perdoa. Mas eu acho que você confundiu tudo. Eu amo o meu namorado que está ali na bateria, que agora não é mais meu namorado, é meu noivo. É ele o homem da minha vida. Você entendeu, Marinho? Gente de Deus, não tem decepção maior, não tem. Para um homem
Ouvir isso da mulher pela qual ele está apaixonado é uma lança que entra no coração do homem. Ele se sentiu abatido, destruído. Tanto que ele pediu desculpas para a moça ali na hora e antecipou a ida dele. Ele não esperou o irmão terminar o show. Ele já tinha na época a condução dele própria, ele ele não esperou que o show acabasse, ele foi embora antes do show terminar. Ele pegou a condução e foi embora, porque ele ficou profundamente decepcionado. E aí, ele caiu numa tristeza profunda, aguda. Quando o Antônio Marcos voltou para casa, já amanhecendo o dia, porque, era um show após outro, eles varavam a madrugada fazendo show, começo de carreira, tinha que trabalhar. "E eu já tenho um amor melhor que o seu". Ele tinha que cantar, essa música estava estourada, havia explodido essa música. "Eu nem quero lembrar que você existe". E vai Antônio Marcos, cantou a noite inteira. Quando ele voltou de manhã em casa, ele encontrou o Mário Marcos com o violão, com o violão, um caderno, e ele já tinha começado a escrever a música, mas naquele dia ele não mostrou absolutamente nada para o irmão, até porque ele não conseguiu desenvolver a ideia legal. Não ficou bom. Naquela madrugada não ficou legal, então ele não mostrou nada. Mas o irmão perguntou: "O que que houve?". E ele falou um pouquinho da tristeza dele, não descreveu com toda a grandeza da tristeza, mas descreveu mais ou menos o que houve. E aí ele parou de ir aos shows do irmão. Parou. Ele não foi mais. Ele não foi, mas não esquecia a moça. Ele não ia mais ao show, mas ele não esquecia a moça. E até houve uma certa coincidência, porque a moça também parou de ir ao show, porque ela começou a evitar o encontro com ele. Passa um tempo, teve uma hora que ele não aguentava mais, depois de meses, ele falou: "Ah, eu tenho que ir, pelo menos para ver o rosto dela, queria vê-la, nem que seja mais uma vez, eu queria vê-la". Aí ele foi no no show do irmão, mas justamente no show do irmão que ele foi, ela também ela não foi, ela não apareceu. E aquele dia ele sofreu tanto, mas é nesse dia e diante da dor que ele volta e começa a escrever: "Como vai você?", que já modificou a minha vida, razão da minha paz, tão esquecida, anoiteceu e eu preciso só saber, e vai escrevendo: "Como vai você? Como vai você? Vem", quer dizer, para o show, né. "Vem, que a sede de te amar me faz melhor. Eu quero amanhecer ao seu redor", porque os shows duravam a madrugada toda, até amanhecer o dia. "Eu quero amanhecer ao seu redor, preciso tanto me fazer feliz, preciso tanto me", foi meio egoísta isso, né. Ele podia ter dito: "Eu preciso tanto te fazer feliz", mas ele colocou: "Preciso tanto me fazer feliz, vem, o tempo o tempo pode afastar nós 2". Ele teve essa consciência aos 19 anos. O tempo pode afastar nós 2, não deixe tanta vida para depois, porque no fundo eu só preciso saber como vai você. Quando ele mostrou para o irmão dele a música, gente de Deus, o irmão falou: "Nossa", o irmão achou espetacular. Como o irmão era excelente músico, ele fez ali, uma ajeitada na melodia, ele acrescentou uma
palavra ou outra, mas a música estava pronta. Então virou uma música de Antônio Marcos e Mário Marcos. Antônio Marcos, até porque ele tinha mais nome do que o irmão, de Mário Marcos e Antônio Marcos, Como Vai Você? A música ficou linda. E o Antônio Marcos falou: "Vou gravar a música". Só que olha o que acontece, essa música ficou linda, meu irmão. Ele falou: "Ficou, porque essa música é a coisa mais verdadeira que podia sair do meu coração. Tudo que eu tô falando aí é porque eu tô sentindo. Tudo que eu tô falando aí, Toninho, é porque eu passei, aconteceu comigo". Aí ele conta a história completa para o irmão o consola, o conforta, até com certo riso. Falou: "Olha, eu vou te dar um presente, eu vou gravar essa música". Mas, olha o que acontece. Quando o Antônio Marcos está saindo para gravar a música e ele está indo para o estúdio, ele vai ter um encontro nas proximidades do estúdio com um cantor que já era o sucesso do sucesso do sucesso, Roberto Carlos. Quando o Roberto viu o Antônio Marcos, eles já se conheciam, o Roberto fez aquela festa, aquele cumprimento, né, de quem é muito simpático e o Roberto é. "Toninho, bicho, mas que saudade, Toninho. E aí, como é que você tá? E como é me diga uma coisa, o que que você tem feito? Tem composto?". Aí ele estava com a música. Falou: "Olha, tenho composto, mas o meu irmão e eu fizemos uma música que eu estava levando para o estúdio para gravar, mas, Roberto, se você gostar dessa música, eu não gravo, eu passo essa música para você agora". Até porque quem gravava uma música com o Roberto nesse momento, comprava uma casa, pra você ter uma ideia. O compositor conseguia comprar uma casa, colocando uma música no disco do Roberto Carlos. Aí o Roberto falou: "Pois então, me mostra aí, Toninho". Aí ele pegou o violão, com a categoria que o Antônio Marcos tinha, e cantou para o Roberto. Como vai você, que já modificou a minha vida? Peço alguém para me contar sobre o seu dia. Amanheceu e eu preciso só saber como vai você. E aí o Antônio Marcos canta a música e o Roberto, ao final dela, falou: "Toninho, que coisa linda". Diz que havia uma lágrima no canto dos olhos do Roberto Carlos. Havia uma lágrima. E ele disse: "Eu gravo". Ninguém gravou, porque o Roberto tinha essa preocupação. A música tinha que ser inédita. A música tinha que ser inédita. E aí, ninguém gravou? Não, ninguém gravou. Aí o Roberto grava a música e vira o que a música virou. Mas foi assim que nasceu essa composição linda, realmente numa grande dor de cotovelo, sofrida pelo Marinho, o Marinho Marcos, irmão do Antônio Marcos, né. Foi assim que a música nasceu. Exatamente assim. E isso me foi contado pelo próprio Mário Marcos e pelo Antônio Marcos, quando eles participavam, quando eles iam ao nosso programa de rádio. E já que você votou e escolheu, contei hoje para vocês essa história. E aí, gostou? Você já sabia? Imaginava que a música tivesse sido composta dessa forma? Me conta. LP, que não é LP, ela já colocou aqui o nome dela, né, diz: "Que linda história, Paulinho". Que história linda. Elis Regina, eu amo você contando as histórias. Elis, um beijo para você. Ah, muito bem. Rosângela Santos. Paulinho, no celular, o símbolo do cifrão aparece do lado direito de onde digitamos as mensagens. Já é possível enviar super stickers e super chat.
Ah, entendi. Não, eu sei que superchat e super stickers é possível na live. O que não é possível, acho que é o valeu, né? Acho que o valeu do coração lá não é possível. Garganta de Ouro, linda essa música. E o que que você achou da história da Garganta de Ouro? Donizete, aqui estava fazendo aqui estava fazendo o quê? Sim, aqui estava fazendo sucesso, é isso mesmo, Donizete. Um amor e eu já tenho um amor melhor que o seu. Isso aí, é essa música que estava fazendo sucesso quando eles cantavam no show. Essa música tinha arrebentado, Donizete. É essa mesmo. É que às vezes eu tiro o fone, porque tem um delay no fone, e vocês sabem que o delay tira qualquer pessoa do tom, então não dá para cantar, às vezes, com fone, porque tira o forçosamente, tira a pessoa do tom, porque a voz chega um pouquinho atrasada. É essa música mesmo. Garganta de Ouro mandou aplausos. Sérgio Maurício, muito bonita a história. Paulinho, você conhece o Roberto Carlos pessoalmente? Conheço, conheço. O Roberto, eu estive com ele 4 vezes ao longo da minha vida. A primeira vez foi muito curiosa, porque eu fui apresentá-lo num show em Monte Alto. Eu trabalhava na Rádio Cultura de Monte Alto, e aí eu comprei um terno, gente. Nossa, quando disseram que eu ia apresentar o Roberto Carlos, eu não acreditei. Gente, eu não acreditei. Que sonho! Aquilo era a realização de um sonho para mim. Aí eu fiquei tão empolgado. "Paulinho, você vai apresentar o Roberto Carlos, Paulinho". Gente de Deus, aquilo era um sonho para mim. Fiquei todo empolgado. Eu comprei um terno, inclusive antes do show, sorteamos LPs, aqueles os LPs do Roberto, os últimos, com autógrafo dele. Acho que eu sorteei uns 10 LPs para as pessoas que estavam no show. O ginásio de esportes de Monte Alto lotado, lotado. Falei: "Hoje eu vou conhecer o Roberto Carlos. Hoje eu vou conhecer. Hoje eu vou conhecer". Aí chegou o momento, o produtor do show, que eu nem me lembro quem era, mas o produtor do show chegou e falou: "Pode apresentar, já tá tudo ok, pode chamar, Roberto Carlos". Aí eu peguei o microfone com aquela empolgação, eu tremia em monte alto, e eu com aquele microfone em punho, e aí fiz aquele preâmbulo todo, aquela preparação, e aí eu dei aquele meu grito: "E com vocês, Roberto Carlos!". E eu gritei Roberto Carlos e fiquei esperando a entrada dele, mas ele não entrou, não entrou. Entrou a orquestra do Roberto tocando introduções das músicas do Roberto Carlos. E aí o produtor fazia assim para mim: "Sai, sai". Eu ficava olhando assim para o rapaz, "Sai". Para eu sair? "Sai, sai, sai". Aí eu eu saí, ele falou: "Sai que o Roberto vai entrar, pode sair, senta no teu lugar, vai lá, mas senta no seu", e a orquestra tocando, eu saí, desci a escada do palco e me sentei no meu lugar, e depois que eu estava sentado ainda tocaram mais umas 4, 5 músicas, as introduções, a orquestra tocava, e aí que o Roberto Carlos entrou. E que frustração, eu apresentei o Roberto Carlos, mas eu não estive com o Roberto Carlos. Eu eu não cumprimentei, porque eu achei que eu fosse cumprimentar, sabe, eu vou anunciar Roberto Carlos, vou apertar a mão dele, eu vou apertar a mão dele. Que nada, que nada. Não apertei a mão do Roberto Carlos e fiquei frustrado, fiquei tão triste aquela noite. Quer dizer, feliz porque eu estava lá apresentando o show do Roberto, mas eu queria tanto ter apertado a mão dele. Aí, quando acabou o show, que estava acabando o show, ele ia para o camarim, né, falei: "Bom, agora eu vou tentar. Agora, né, depois do show, eu vou tentar". Quando eu corri,
O Roberto, na época, exigia um carro chamado Landau. Vocês lembram de um carro chamado Landau ou Galaxy? O Roberto exigia esse carro. O Roberto já tinha entrado no Landau, no táxi, e como Monte Alto fica pertinho de São José do Rio Preto, o Landau ou Ford Galaxy tinha levado o Roberto, estava saindo já com o Roberto Carlos para levá-lo a São José do Rio Preto, onde ele ia pegar o avião para voltar para São Paulo. E eu não vi o Roberto Carlos. Primeira vez. Depois, aí sim, estando em São Paulo, eu vivi o meu momento de glória. Eu tinha uma produtora do programa chamada Maria Isabel Sonada, já falecida. Ela produzia o meu programa. E a Maria Isabel Sonada, ela tinha uma filha especial, Claudinha, o nome dela, filha da Maria Isabel Sonada. E o Roberto Carlos era meu ídolo, eu tocava o Roberto todos os dias. Eu tinha um quadro no programa chamado A Canção do Roberto, que foi feita para mim. Pra vocês terem uma ideia, todo dia eu tocava uma música do Roberto, era meu ídolo. A Isabel falou assim: "Ô Paulinho", ela é produtora do meu programa. "Eu não sei se eu fiz o certo". Eu falei: "O quê?". "Eu usei o nome do programa, o teu nome, e fiz um pedido para o Roberto, porque ela acreditava que a Claudinha pudesse, através de um encontro espiritual com um determinado médium, que ela pudesse se curar". A Cláudia era uma criança especial. E a Isabel, uma mãe busca tudo. Uma mãe nas tentativas de cura de um filho, busca o que disserem a ela. E ela buscava essa cura espiritual. Aí ela falou: "Ó, não sei se eu fiz o certo, mas usando o nome do programa, eu entrei em contato com o escritório do Roberto Carlos na Alameda Santos, como produtora que eu sou, e eu pedi para o Roberto uma força que eu quero ir ao encontro de um espírita, que ficava, se não me engano, em Goiás, essa região de Goiás. E precisava fazer a viagem de avião. E eu falei com o Roberto, falei: "O quê?". Falei com o Roberto. Mas você falou com ele?". Falei primeiro com o secretário dele, e depois ele passou para o Roberto, eu contei a história, e o Roberto me arrumou ele vai me dar as passagens para eu fazer a viagem com a Claudinha. Falei: "Você está com brincadeira, Isabel?". Falou: "Não, é sério. E eu vou receber essas passagens tal dia. Quer ir comigo?". Falei: "Isabel, Isabel da minha vida, Isabel, você vai dar o maior presente da minha vida, Isabel. Você vai me dar o melhor presente da vida que, eu posso ir?". "Não, pode não, você deve, porque eu falei lá em teu nome, é em nome do programa". O Roberto me arrumou as passagens. Gente, e eu fui com a Isabel no escritório dele na Alameda Santos, em São Paulo. Foi o dia mais emocionante da minha vida, porque além de eu ver o Roberto de pertinho, sentamos juntos num sofá, frente a frente, o Roberto me serviu o café, e eu me lembro que ele falou: "Paulinho, bicho, ouça o teu programa". Não sei se ele ouviu, mas ele disse que ouviu. "Paulinho, ouça o teu programa. Café, você prefere com açúcar ou mascavo?". Falei: "Ô Roberto, olha, eu nunca tomei café com mascavo", que é o açúcar mascavo, né, eu não conhecia até ali. "Nunca tomei com mascavo". Falei: "Então vou pôr mascavo para você". Aí ele pegou o açúcar, mascavo, é um açúcar escuro, colocou no café, mexeu assim para mim, com aquela gentileza, com aquele carinho que lhe é peculiar, com aquela educação. O Roberto me passou a xícara, e também para Isabel. Nós tomamos café, comemos bolachinha. Eu nunca vou me esquecer do sotaque, ele tem um sotaque muito carioca, né, ele é do Espírito Santo, ele é capixaba, mas o sotaque é todo do Rio de Janeiro. Aliás, ele passou grande parte da vida dele, desde de garoto, no Rio, na casa das tias, especialmente da tia Amélia, que ele cantou depois naquela música. Então ele fala bolacha. "Come uma bolachinha?". Eu falei: "Ah, eu quero uma bolachinha".
porque na verdade o carioca fala biscoito, né, biscoito. E aí mas ele falou bolachinha, vamos comer uma bolachinha, comemos. Naquele dia naquele dia, olha que curioso, naquele dia não, no dia seguinte, não naquele dia, no dia seguinte ou 2 dias depois, ele teria um show no Ibirapuera. O Roberto Carlos foi gentilíssimo comigo e com a Isabel, entregou a ela as passagens, desejou uma boa sorte no encontro que ela teria com o espírita de Goiás, né. Isabel fez a viagem com a filha, isso foi depois, mas ele deu de próprio punho os convites para que eu e Isabel fôssemos ao show dele no Ibirapuera. Gente, foi o melhor lugar que eu já sentei num show do Roberto, foi na primeira fila, foi na primeira fila. E acreditem, na hora que ele cantou "Amigo", ele apontou para mim e pra Isabel assim: "Você é meu amigo de fé, meu irmão, camarada", não disse o nosso nome, não falou nem o meu nome e nem o da Isabel, mas apontou pra gente. Aquilo para mim foi um prêmio, aquilo foi um presente espetacular, foi uma realização. Depois, nas outras 2 vezes foram entrevistas, aí já foi uma coisa, eh bom, teve essa passagem muito curiosa. Aí, um outro encontro com o Roberto foi ele fez um show no Aterro do Flamengo, Rio de Janeiro. A gravadora CBS levou todos os comunicadores de São Paulo para assistir ao show. Raul Gil foi, o Paulinho Boa Pessoa, o Eli Corrêa, enfim, os comunicadores. Nós fomos todos lá para São Paulo, para o Rio, de São Paulo para o Rio. Veio o pessoal de Ribeirão Preto, o meu amigo Léo Oliveira, a CBS fez isso com os comunicadores do Brasil. E dei sorte, porque, na verdade, essa festa, depois do show, no Aterro do Flamengo, teve uma festa, a CBS alugou uma casa, uma mansão no Rio de Janeiro, e eu dei uma tremenda sorte. O que que aconteceu? Eu estava doido para fazer xixi, e todos os banheiros da parte térrea da casa e olha que tinha banheiro, mas tinha muita gente, e eram banheiros, imagina, era uma residência, eram banheiros individuais, não era aquele mictório de lugares públicos, era uma residência. Então as pessoas entravam no banheiro e fechavam a porta de uma a uma, e todos os banheiros da parte térrea, eles estavam ocupados. Aí eu doido para fazer xixi, eu vi uma escada, falei: "O quê? Vou subir". Eu subi a escada para fazer xixi no banheiro de cima. E dei sorte, porque assim que eu subi a escada, eu vi um corredor, um banheiro, e estava vago. Entrei, fiz o meu xixi. Quando eu saio de lá, que eu estou saindo de lá, o Roberto Carlos estava lá em cima com a Maria Rita, com amigos, assim, os mais íntimos. E ele me viu, o Roberto Carlos me viu. E nós já tínhamos sido apresentados lá embaixo como os comunicadores. E ele decorou, eu acho que eu levo uma vantagem, porque Boa Pessoa é muito diferente, né. O meu sobrenome, Boa Pessoa, é muito diferente. Então quando ele me viu, falou: "Boa Pessoa, vem cá!" Ele me chama. Ele falou: "Boa Pessoa, vem cá!" E eu vou, e aí ele me apresenta a Maria Rita, eu cumprimentei a Maria Rita, os amigos dele. Aí ele fez uma brincadeira que não dá para eu falar aqui, porque o Roberto na intimidade, ele ele faz umas gozações, umas brincadeiras assim, eu não posso, eu tenho não tenho, eu tenho vergonha de falar aqui. Quem sabe um dia eu fale. Mas ele fez uma brincadeira comigo, mas eu dei muita sorte esse dia. Então, meu amigo Donizete, foi você que perguntou, né? Foi você que perguntou. Então tive esses os meus encontros com o rei Roberto Carlos. E depois foi entrevista, mas aí já foi uma coisa menos pessoal. Foi muito mais formal, porque eram entrevistas onde existiam outros, né, para fazer perguntas. Não era uma coletiva não, ele recebeu um a um, mas era muita gente, então tinha um limite para perguntas. Não chegou a ser uma coletiva. Atendeu a cada um em particular, mas muitas pessoas ao mesmo tempo.
Então foi menos pessoal, mas valeu demais. Por isso que eu tenho esse respeito tão grande pelo Roberto, porque para mim ele é uma grande pessoa, né, e é mesmo, uma tremenda de uma pessoa. Hoje eu tô falador, fala a verdade. Você pelo menos gostou das histórias que eu tinha para contar? Ainda faltou do Elvis, eu vou contar do Elvis, mas hoje não dá tempo não. É isso aí. Vi o Roberto entrando para comprar chocolate. Aonde? Em Andradina, São Paulo, lojinha de Mil Pai. Era na frente e eu vi. Quem está dizendo isso? Andy, direto de La Itália. Alô, Tereza Maia, obrigado. Noemi, tudo bem, Noemi? Beijo. Rosângela, beijo. Queria agradecer demais o carinho, a atenção. Alô, Sérgio Maurício. Paulinho, manda um abraço para quem? Para o Liel. Escuto o Liel todos os dias. Cara, muito legal. Ô, Sérgio Maurício, um abraço para você. Ricardo Liel, meu amigo, um abraço para você, Liel. Muito obrigado pelo carinho. Estou me despedindo, porque eu tenho agora um compromisso inadiável e eu deixo um beijo para vocês e muito obrigado por tudo. Beijo, pessoal. Até amanhã.